Boa tarde a todos. Estamos começando mais um webinar promovido pela Comissão Especial de Arbitragem da Ordem dos Advogados do Brasil, seção São Paulo. E hoje nós contaremos com a presença do ilustre professor José Rogério Cruz Itucci, que dispensa apresentações. Foi diretor da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, no período de 2014 a 2018. Jurista conhecido no Brasil e fora do Brasil. E hoje ele poderá nos dar aqui um depoimento sobre a sua visão, a sua vivência na advocacia e nesses novos tempos aí que se apresentam, em que nós não sabemos ao certo como será o mundo quando terminada toda essa pandemia, todo esse isolamento. E sem mais delongas aqui nessa introdução, nesse início, e esperando que a gente tenha aqui um momento, e teremos um momento muito proveitoso, desfrutando aqui da presença do professor, eu passo a palavra ao Gustavo, que nos ajudará na moderação, e convido a todos, então, a participar e a ouvir aqui o nosso evento, e agradeço ao professor por disponibilizar o seu tempo e dedicar um pouco da sua experiência, apresentar um pouco da sua experiência aqui para todos nós. Gustavo, com você. Obrigado, Rui. Boa tarde a todos. E agradecer ao professor Tucci por ter aceitado o convite da Comissão de Arbitragem da OAB de São Paulo para poder estar hoje à tarde aqui com a gente, falando de um tema tão atual e necessário também, né? Sobretudo para nós advogados e advogadas. Dizer que é uma grande honra ter o senhor aqui com a gente, agradecer também a todo mundo que está nos acompanhando ao vivo. É o segundo evento virtual da nossa comissão de arbitragem. Temos aí muitos outros em mente para um futuro próximo. Então, desde logo, já convido a todos e todas para nos acompanharem. Professor Tucci, como o Rui bem disse, dispensa qualquer tipo de apresentação, além de uma excelente pessoa, professor titular de Direito da USP, onde foi também instituição na qual foi diretor, e é um dos maiores advogados do Brasil, sem dúvida nenhuma, falando aqui francamente. Então, vai ser, com certeza, uma experiência muito proveitosa e profícua para todos nós poder ouvi-lo, professor. Então, aqui, acho que assim, o mote um pouco desse bate-papo pode ser resumido talvez numa frase: assim como o direito acompanha a sociedade, acredito que o advogado também, a profissão do advogado, a atuação do advogado, também tem que acompanhar as exigências sociais. Então, diante dessa pandemia, dessa crise, muita coisa mudou, ainda que temporariamente, né, no convívio social, e daí a pertinência desse tema para a gente ouvir hoje o professor Tucci falar sobre o papel do advogado. Só antes de passar a palavra para o professor, pedir e convidar a todos e todas que estão nos acompanhando para fazer eventuais perguntas e comentários no chat, que aparece no canto inferior da tela, para que a gente possa realmente ter um debate aqui com o professor. Então é isso. Obrigado, professor. Com o senhor. Muito bem. Uma boa tarde a todos. Eu gostaria, em primeiro lugar, de agradecer à OAB, a seção de São Paulo, as pessoas do Dr. Rui Dourado e do Dr. Gustavo Fabro, que tem estado muito próximo de mim por conta da atividade profícua, atividade acadêmica profícua do Dr. Gustavo. Eu tenho acompanhado e tenho observado nesses últimos 2 anos o grande interesse dele, não só do ponto de vista acadêmico, como também sob a ótica da atividade profissional. Eu, sinceramente, recebi com enorme satisfação esse convite, sobretudo porque, até com o tempo disponível, eu tenho refletido muito sobre a atividade
profissional do advogado, não especificamente nesse momento em que se apresenta como um verdadeiro desafio ao mundo ocidental e oriental. Procurei, por uma curiosidade própria de um advogado mais velho, procurei nesses últimos dias verificar como é que esse problema tem sido enfrentado sob o aspecto da atividade profissional do advogado em outras experiências jurídicas. E eu, pelo menos em 8 países, pude observar que há, sim, uma legislação, um regramento, porque muitas vezes não é em forma de lei propriamente dita, na sua acepção técnica, mas regulamentação que vem de órgãos profissionais, como a OAB e Conselho da Magistratura, enfim, por meio de resoluções, de portarias, regrando o exercício profissional, o funcionamento do foro. E é interessante como a resposta que o judiciário brasileiro e os órgãos de classe deram rapidamente a esse problema. Eu me recordo que no início do mês de março, quando eclodia a preocupação no tocante ao andamento dos processos, à tramitação dos processos, então, a preocupação generalizada de norte a sul do Brasil, como é que se deveria proceder. Eu quero fazer um parênteses antes de abordar um pouquinho, mas muito rapidamente, o que tem sido feito e ainda em vigência nos outros países, pelo menos 8 países que eu consultei e que trazem criações excepcionais para tocar adiante, enfim, o exercício da profissão. É certo que nenhum foi tão radical quanto o nosso de suspender de uma forma generalizada os prazos processuais, com exceção daquelas hipóteses de urgência da tutela jurisdicional, em que realmente houve uma ressalva na primeira manifestação através de resolução do Tribunal de Justiça de São Paulo e assim também na primeira resolução do Conselho Superior da Magistratura e, em seguida, do Superior Tribunal de Justiça, como eu disse, rapidamente procuraram, então, solucionar essa questão, dando uma bússola, ainda que de forma um pouco atabalhoada, uma bússola, um norte, para que as profissões jurídicas, então, pudessem se guiar, atingindo um denominador comum, qual seja a tranquilidade que deveria, então, pairar no nosso exercício profissional. O que eu quero dizer é que a pandemia acaba, como um fenômeno típico de uma crise, atingindo não toda a classe profissional. Do ponto de vista da atividade profissional, é certo que, em alguns aspectos, em algumas vertentes da advocacia, pelo fato de que houve sensivelmente uma diminuição dos negócios, então, é claro que a atividade de determinado segmento da advocacia acabou tendo, do ponto de vista, eu repito, da prestação de serviços, tendo uma retração natural, mas não houve uma alteração de rotina. Me explico. O advogado que não trabalha no contencioso e que, então, é um advogado que fica no backstage das empresas e celebra os contratos dos mais simples aos mais complexos,
não é? Este não sente muito, porque ele trabalha, é um trabalho de gabinete, um trabalho de reflexão, de consulta de documentos. Quer dizer, em princípio, ele sofre menos, em princípio, porque muitas vezes ele tem um obstáculo intransponível, que é o acesso ao escritório. Mas como hoje os serviços são prestados muitas vezes online, então esse profissional não sofre tanto quanto o profissional que está no front, na linha de frente, que é o profissional que trabalha no contencioso. Quer dizer, por uma circunstância de mobilidade, é claro que esse profissional que vai ao foro diariamente, se não 2, 3 vezes por semana, como é o meu caso, de um advogado que exerce a profissão há 42 anos e que não sabe fazer outra coisa senão atuar na linha de frente. Esse sofre mais. Quer dizer, quebra um paradigma para esse advogado, alterando completamente a rotina. Isso é um ponto de vista de locomoção, um problema que não tem propriamente, tem a ver com a profissão, mas há uma conformação generalizada, porque o isolamento social, em pouco tempo, eu diria que, apesar de haver que o governo, no nosso caso, o governo estadual tem feito, mas de norte a sul do Brasil, essa verificação do confinamento, do distanciamento ser diária, é claro que enorme parcela da advocacia, que não está trabalhando no comércio, não está trabalhando na indústria, enfim, não faz a prestação de serviços do dia, no seu dia a dia, esse, por uma questão, como eu disse, material, ele se vê segregado. É o meu caso, imagino que os casos da grande maioria dos nossos colegas. Mas é claro que os prazos, não obstante suspensos, cada qual na sua atividade, o advogado criminalista, o advogado do contencioso civil, societário, o advogado na área de família e sucessões, claro que ele vai não só colocando o seu serviço em ordem, como ele recebe consultas, às vezes mais de resposta mais imediata, outras mais procrastinadas no tempo, sem tanta urgência. Então, esse profissional acabou sofrendo muito. Eu fui, até porque tenho como preocupação central da minha atividade a duração, o princípio da duração razoável do processo. É muito caro para mim no exercício da profissão, porque eu acho que a regra do artigo 5º, inciso 78 da Constituição Federal, que acabou positivando no nosso sistema jurídico a garantia da duração razoável do processo, tem como destinatário não apenas os membros do Poder Judiciário. Eu falo como advogado isso com a maior sinceridade, porque eu acho que cada um de nós que criticamos muito a morosidade da justiça, hoje mais célere, sem dúvida nenhuma, e isso nós temos que dar a mão, a palmatória, mérito do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no qual os recursos por nós interpostos, quer dizer, os recursos que são manejados, dirigidos ao Tribunal de Justiça, hoje são julgados muito mais rápido do que num passado não tão remoto. E o fato é que cada um de nós, independentemente da pandemia, tem que dar a sua contribuição, isto é, evitar de transformar o processo, as demandas judiciais, como uma forma de obter uma vantagem injustificada. Eu não falo ilícita, mas é um abuso do processo. Essa é uma preocupação que deve estar infundida na atividade de cada advogado que exerce a sua profissão no contencioso. Eu entendo que, no Brasil, a grande questão é a banalização da justiça, é a banalização das demandas judiciais. Se litiga por tudo no Brasil, sem contar a contribuição
nefasta do Estado no tocante aos executivos fiscais, que transferem uma atividade eminentemente administrativa por força de lei, o papel de exator, isto é, de cobrador, ao Poder Judiciário. Não é função do Poder Judiciário exigir o pagamento de tributo. Eu sempre defendi que muitas questões devem ser solucionadas por meio de intervenção das agências regulatórias, que foram, muitas delas, eram 9, se eu não me engano, criadas no governo Sarney, e depois o número se multiplicou. Quando se fala em agência regulatória ou reguladora, é a agência reguladora do mercado. E, com isso, deve estender, dentro das suas atribuições, os eventuais embates entre um prestador de serviço, no caso, por exemplo, a companhia aérea, e o consumidor. Essas ações não tinham que ir no judiciário. O meu grande receio com a pandemia, que no passado já houve, já não com essa absolutamente, não é uma comparação que eu estou dizendo que não é infeliz, mas é uma realidade. Quando houve também uma crise financeira de espectro muito menor, não obstante mais duradoura, na época em que nós tínhamos uma inflação significativa a cada dia que passava, houve uma tensão dialética, um esgarçamento do relacionamento entre locadores e inquilinos. E isso gerou uma enorme chuma de demandas, um número de demandas exorbitante. As apelações demoravam 4 anos para ser julgadas. Era uma crise financeira. E, muitas vezes, ou o locador ou o inquilino, ao invés de procurarem um caminho suasório, numa mesa de conversação, seja por intermédio de advogado, porque muitas vezes o advogado também, eu como advogado, posso falar isso tranquilamente, quer litigar, quer ir para o fórum, por várias razões. Mas o melhor é procurar, de uma forma consensual, resolver o problema. Eu sinto muitas vezes, mesmo ajuizando uma demanda, que é o meu cliente que, do ponto de vista psicológico, se viu humilhado pelo réu, ou, advogando para o réu, eu percebo que ele tinha condições de fazer um acordo com o autor, mas não fez, por birra, prefere pagar o advogado do que litigar. E nós, como profissionais, prestamos o nosso serviço, nós somos procurados, aconselhamos muitas vezes, olha, não é o caso de demanda, vamos tentar resolver. Eu digo isso advogando para o autor, mas quando você está advogando para o réu, é inexorável, a ação está ajuizada, não que não possa haver um acordo, é claro, mas ela já está ajuizada já. Agora, o que muda nesta abordagem quando os advogados são solapados por um evento absolutamente imprevisível? O que muda é a quebra de um paradigma. E certamente os mais velhos sentem muito mais do que os mais jovens, que hoje têm um traquejo com todas as plataformas, não todas, mas a grande maioria das plataformas digitais. Para mim tem sido um aprendizado. Estou dando aula, estou atendendo cliente por videoconferência, por esses sistemas todos que aparecem. E tem surtido um efeito absolutamente excepcional. Então, se nós formos fazer um retrospecto, por exemplo, a Alemanha suspende parte dos determinados processos, suspende a fluência de prazo, mas eu diria de uma minoria, aqueles casos que não demandam uma prestação jurisdicional imediata. O processo na Alemanha é eletrônico. Então, os advogados continuam a peticionar de uma forma normal. Praticamente, na Alemanha, não se vai mais ao foro,
se não em Karlsruhe, para fazer a sustentação oral perante a Corte Constitucional ou a Corte, o Supremo Tribunal de Justiça na Alemanha, que julga poucas causas, poucas causas. Como é que a Itália resolveu esse problema? É só um apanhado muito rápido. A Itália resolveu mais semelhante ao Brasil, como o processo na Itália não anda mesmo, então não se sentiu muita dificuldade. É impressionante. Por que não anda o processo na Itália? O processo não anda, a despeito de ter um código de processo civil moderno, não anda porque há muito litígio e um número de juízes reduzido. Há uma solenidade enorme nas audiências e que isso, evidentemente, implica demora exacerbada. A França, que teve, tal como na Itália, um problema decorrente enorme, decorrente da pandemia, um problema enorme, e que também houve lockdown, enfim, resolveu suspender os prazos processuais para os processos mais antigos, os processos físicos, mas continuaram com a tramitação normal os processos eletrônicos, que são aqueles ajuizados a partir de 2015. Há 5 anos, portanto, o processo eletrônico na França tem prevalecido, mas a justiça civil francesa é muito emperrada também. Eles até falam que quem entra na justiça se torna um oublié pela justiça, ou seja, um esquecido. Há um livro famoso de um juiz, não o Garapon, o Antoine Garapon, que é o magistrado que mais escreveu sobre esta problemática do processo nesses últimos tempos na França, é Jean Vincent, eu não me recordo o sobrenome dele, mas eu já citei esse livro, Les Oubliés de la Justiça. E ele mostra exatamente isso. Como é que pode, no mesmo sistema jurídico, você ter uma justiça criminal séria, repressiva, e que dá uma resposta à sociedade, e uma justiça civil tão demorada, por causa do acúmulo de serviços. Os povos latinos litigam, historicamente, são os que mais litigam. Litigam, muitas vezes, por uma bagatela. Então, nós tivemos o juizado especial, era o juizado de pequenas causas, depois esses juizados hoje, que estão muito mais bem equipados e organizados, mas as questões, muitas vezes, que são levadas ao juizado, não precisava subir a escada do tribunal, você pode tratar aquilo de uma forma singela, mais econômica, mais barata. Aí é o papel do advogado, a cultura do advogado tem que alterar. Talvez a pandemia traga essa visão, uma visão que eu diria mais complacente, mais solidária do exercício da profissão, no tocante a um aconselhamento. Hoje, a tendência é evitar os tribunais. Eu falo isso com um certo conforto, porque eu procuro, muitas vezes, acomodar as partes. Não é fácil, a gente sabe que não é fácil, tendo em vista as idiosincrasias humanas. Quer dizer, é muito difícil. A pandemia por um lado, eu diria, inexorável, pode ser um acontecimento mundial de propiciar aos advogados mais jovens uma reflexão sobre se vale a pena entrar em juízo sem antes conversar. O diálogo entre as partes. Os dois advogados, o advogado do autor e o advogado do réu. Eu estou dizendo isso não para aquelas questões
corporativas, institucionais, essas não tem jeito, essas têm que ir. O lugar, a foz dessas ações é o judiciário mesmo. Eu estou dizendo das ações, e com isso eu não estou fazendo nenhuma discriminação, evidente. Eu estou querendo dizer que a cultura do Kazu Watanabe, a cultura da pacificação, era muito bonita em livro. Eu mesmo me senti seduzido por essa teoria numa boa época da minha atividade profissional como acadêmico. Mas se saiu da academia, há uma ilusão muito grande. Quer dizer, você vê a realidade. Uma coisa é você acalentar aquela ideia ética, e a outra coisa é você passar a atuar. Quer dizer, uma coisa enquanto acadêmico, a outra coisa enquanto profissional do direito. Eu consigo ver essas duas faces de um mesmo fenômeno, que é o fenômeno jurídico. São coisas que estão muito equidistantes. Então, um aconselhamento de um advogado mais velho é exatamente esse. Buscar sempre pautar-se com comportamento ético, que não é fácil isso, porque o advogado, e aqui não vai absolutamente nenhuma, não estou querendo ficar em cima do muro, como se diz, mas também a magistratura, muitas vezes, dificulta. É muito bonito a portaria do tribunal. Tenta ligar agora para ver se nós somos atendidos no PABX do Tribunal de Justiça de São Paulo. Toca, vem a gravação, faz 4 dias que eu estou tentando falar no gabinete de um desembargador. Não fisicamente, tentando por telefone. Então, o que há é esse distanciamento também. É um momento, não adianta o código colocar lá o princípio da cooperação. Nesse momento é que deveria florescer o princípio da cooperação, para que efetivamente nós tirássemos algum aprendizado do momento não vou falar em crise, mas um momento de hecatombe no mundo. Quer dizer, será que não há uma sensibilidade de atender? Antes de ontem, eu entrei com uma medida cautelar incidental pedindo um efeito suspensivo num recurso de mandado de segurança. No gabinete, entrei dirigido ao ministro relator do meu mandado de segurança, do recurso de mandado de segurança, o ministro Marco Aurélio Belize. Liguei para o gabinete, fui atendido sem me apresentar. Depois é que eu dei o número do processo, o nome do advogado e tal. Quer dizer, não havia nenhuma prerrogativa da idade ali. E dei o número. Ontem, eu estava começando a ver o jornal na televisão, 7h15, 7h20, me preparando para jantar. Entrei pelo meu celular, já estava já a pessoa que me atendeu, o professor, fique tranquilo, porque o ministro não deixa passar 2 dias quando houver de despachar um pedido de decisão de tutela de urgência e tal. Ora, isso enche de orgulho o advogado. No meu caso, eu estou dizendo isso, foi favorável, deu o efeito específico, mas mesmo que não tivesse, e a pronta resposta. A pronta resposta, você dá satisfação para o cliente. Olha, eu fiz o que podia. Você dorme com um bom sono, porque você fez, como advogado, cumpriu a sua missão, a sua tarefa, cumpriu o seu juramento. Agora, você imagina, muitas vezes, não estou comparando o São Paulo, porque há também dificuldade com alguns ministros lá, mas você entra com pedido de tutela, passa um mês, passam 2. Quer dizer, é realmente você fica sem resposta. Primeiro, o seu amor próprio, a própria justiça, como um profissional sério. Segundo, é que você não tem resposta para o cliente. Quer dizer, os jovens advogados, que certamente vão fazer uma carreira, são promissores, advogados, carreiras promissoras, eles não sabem muito bem ainda porque ainda estão naquela fase de que eu posso tudo, eu sou o advogado, levantam
a nossa bandeira em prol da sociedade, mas a rigor, se nós formos verificar, muitas vezes há uma decepção profunda. Eu tenho uma verdadeira ojeriza com o tratamento de muitos desembargadores do Tribunal de Justiça de São Paulo, em detrimento de um exercício sério do advogado. Advogado atrapalha, eles falam. Eu tenho amigos que falam, eu estou atendendo você porque nós nos conhecemos há muito tempo, mas você sabe que eu não atendo advogado. Eu tenho vontade de sair da sala, eu não posso fazer isso, porque eu estou representando o meu cliente ali e preciso ser ouvido. Mas é claro que tem advogado que abusa, é claro que tem advogado que é chato, é claro que ultrapassa a barreira do bom senso, mas muitas vezes desembargadores do quinto, que deviam lá mostrar, dar exemplo para os colegas, estes atendem, quando atendem, com muita má vontade, o advogado que está postulando o direito de um cidadão que lhe confiou um mandato. Quer dizer, é o fim da picada isso. Isso não tem pandemia que resolva, não é? Que tenha, enfim, que infunda um bom senso. Essa pessoa, e são muitos, não sabem, não conhecem a nobreza do exercício da atividade judicante. Quanto ainda à pandemia, e eu estava me referindo às outras experiências jurídicas, o Brasil foi um pouco, mas já consertou. Eu até estou escrevendo um artigo, preparando um artigo dentro daquele limite de 1.200, 1.300 palavras, para o Conjur, na próxima terça-feira, sobre a panaceia de prazos, né? Porque você acorda, um dia tem uma resolução do CNJ, você acorda outro dia tem uma resolução do Tribunal de Justiça. O advogado mais imaturo não consegue. Se perguntarem para mim hoje, que eu não examinei que o Migalha encaminhou hoje, a última resolução do CNJ. Quer dizer, eu preciso ainda dar uma estudada no fim de semana para mandar até domingo de noite o artigo para sair na terça-feira, que é o dia da minha coluna, mas no Conjur. Mas acontece que essa desagregação, no primeiro momento, é o que está acontecendo também no tratamento. O Brasil é muito grande. Então, ora o Tribunal de Justiça baixa a resolução, eu não estou fazendo propriamente uma crítica, porque falta combinar isso, e é muito grande o Brasil para combinar. Agora mesmo, os prazos voltaram. Mas tem estado que vai dar lockdown. Se der lockdown, não posso. Como é que eu posso cumprir o prazo? Não posso cumprir o prazo. Nesse momento, doutor Rui e doutor Gustavo, é que entra a boa-fé do advogado. É nesse momento. Ele não pode dar uma desperto nesse momento. Porque há estados em que não há lockdown, como o estado de São Paulo, e que o advogado tem dificuldade de fazer a peça, porque ele tem que consultar documentos. Eu não estou falando aqui dos grandes escritórios. É óbvio que os grandes escritórios têm, em regra, os autos, acesso aos autos, a todos os documentos, tudo digitalizado e tal. Eu estou falando, e é esse o problema de acesso à justiça e de preservar o direito de defesa. São dois aspectos que deve haver uma sensibilidade enorme dos juízes e não deve haver abuso do advogado, porque o advogado muitas vezes quer se ganhar um tempinho. Eu tenho um caso agora que voltou no dia 4, ou puseram embargo de declaração no dia 6. Uma bobagem os embargos, eu já respondi ontem, dia 7, antes da publicação, nem nada. Essa é a vantagem, pelo menos alguma vantagem da tormenta, nós advogados podemos, enfim, nos valer. Mas eu fico assim
até porque tive lição em casa. Meu saudoso pai, que era um advogado que advogava sozinho, da velha guarda, mas eu não cheguei a advogar muito com ele. Convivi muitos anos e tínhamos uma afinidade enorme na atividade acadêmica. Mas na advocacia não, porque ele só confiava nele. Ele era um advogado. Ele teria morrido, certamente, com o processo eletrônico. Ele que ia o que muitos estagiários fazem hoje, ele que ia no cartório, ele queria ver o carimbo no verso, ele não confiava na sombra. E ele, não obstante, deixou um legado para mim enorme, que eu procuro deixar para os advogados mais próximos, meus filhos e outros colegas mais jovens que estão próximos de mim. É o comportamento ético. O advogado não deve transigir nunca com a sua ética para ele poder pôr a cabeça no travesseiro e dormir. Você valer do processo. E eu não estou falando como professor, nada, eu fui apresentado, me honra muito a minha atividade acadêmica, mas como professor. Tá? De fato, eu sou professor, mas eu nasci para ser advogado. Se eu tivesse que fazer de novo uma faculdade, ou, enquanto advogado, fazer uma faculdade, eu faria faculdade de Direito, de novo, para me reciclar, enfim. Muitas vezes eu assisto palestras de outros colegas, como diretor da faculdade, que eu tinha que ficar lá na faculdade, com a maior satisfação, eu ia ver palestra. Foi uma época preciosa para mim, porque eu estava lá, então eu assistia palestra de direito de professores estrangeiros, de direito internacional, de direito penal, que afluíam ali durante aqueles 4 anos. Foi um momento de gáudio intelectual para mim excepcional, porque eu acabei me reciclando espontaneamente na faculdade. O advogado não deve transigir e não deve enfrentar o juiz só para ser valentão. Só para ser. Eu passei esses 42 anos odiando muito, mas jamais perdendo a educação com o juiz, ainda que ele fosse arbitrário. Nunca vacilei quando percebia que alguma prerrogativa minha estava sendo postergada. E aí o velho Calamandrei já ensinava: nunca deixe o juiz perceber que o advogado sabe mais do que ele. Isso é mortal. Se o juiz descobrir que que o advogado está querendo saber mais do que ele, o advogado dá a saída para ele. Mas sempre é o juiz que achou a saída. Nunca o advogado insinuar que quem está dando a saída é ele, advogado, que é causa perdida, aí, sobretudo naquelas hipóteses que são comuns, quando o juiz não tem a humildade de reconhecer o trabalho alheio. Então, com a eclosão da pandemia, 2 vertentes. Há um problema material, que é gravíssimo, mais grave do que o segundo, que é processual, é o número de litígios. O doutor Rui, Gustavo, que já é um advogado mais na antiguidade, mais tarimbado, sabe muito bem que eu estou dizendo isso. Quer dizer, se começar a brigar o pacote de turismo frustrado, se começar o locador e o inquilino não sentarem para tratar de reduzir um pouco dentro de parâmetros aceitáveis, nessa hora todo mundo quer ganhar, mas também é melhor perder um pouco do que perder muito. Essa é a lição de vida que nós estamos tendo com a pandemia. Então, professor, judicializar. Alguém quer falar? eu queria aproveitar só esse ponto. O raciocínio, desculpa. Judicializar com a ajuda do seu advogado, que está prestando um serviço sério, mas sem antes avaliar. Eu estou com um problema aí com passagem, com hotel no exterior. Estão me cobrando. Eu, na semana que vem, vou fazer uma notificação. Estão me cobrando depois de ter havido a desistência do próprio hotel. Estão cobrando no cartão.
Por enquanto, estou vendo. Já contestei, quer dizer, eu já podia entrar em juízo já. Não, eu vou notificar, vou dar todas as chances possíveis, porque eu não quero ir para o judiciário. Nós não podemos, nesse momento, querer ganhar tudo. Nós não podemos, nesse momento, querer levar essas questões, seja em matéria contratual, das mais variadas natureza, seja em matéria, muitas vezes, de direito de família. Às vezes o cara tem que pagar, o sujeito cidadão tem que pagar pensão. E ele foi momentaneamente, teve uma redução brutal. Então, eu não estou defendendo esse cidadão, mas já vai entrar com a execução. Então, calma, calma. É muito rápido tudo isso. É uma novidade enorme. O advogado tem que colaborar. Não é que o advogado vai ficar de braço cruzado. Ele vai avaliar e aconselhar o seu cliente. Esse é o nosso papel, é um papel solidário. Você vai atolar o judiciário com questões altamente discutíveis, porque não é, já te passo a palavra, Rui, desculpa, não é alegar caso fortuito, caso de força maior, como tem sido alegado. A pandemia não é o fato de força maior, é a intervenção do governo que determinou o fechamento. A pandemia não tem implicação no contrato, é a intervenção do governo. A força maior não decorre da pandemia. A força maior decorre de circunstâncias que estão, aí sim, há um nexo entre o ato do príncipe e a pandemia. Então, nós temos que ver com calma. Muitas vezes, esse fenômeno que ninguém é indesejado por todos, muitas vezes não traz vantagem para ninguém. As duas partes estão prejudicadas. As duas partes estão prejudicadas. Então, não há vantagem. Se não há vantagem, não há revisão. Que revisão judicial você vai fazer quando as duas partes estão prejudicadas? Eu dei um parecer outro dia numa questão de energia. As duas partes estão tomando prejuízo. Então, vai litigar para quê? Não tem sentido isso. Não tem o que rever. Rescinde, se for o caso. Desculpa, Rui. Não, professor, sem problema. Na verdade, era justamente pegando um gancho no que o senhor acabou de colocar, era como o senhor enxerga a questão nesse momento, se deve-se ou não reconhecer o dever de renegociar contratos. Na medida em que a gente não possui claramente isso na nossa legislação e que, em tese, só o judiciário poderia resolver, como que nesse momento de crise o senhor enxerga essa questão? Muito interessante. Essa Professor, questão, posso só fazer um adendo à pergunta do Rui, na verdade um complemento, que o senhor vai conseguir responder tudo junto. Pois não. No webinar passado da comissão, nós chegamos a tratar um pouco desse tema do dever de renegociação, e eu lembro de ter comentado sobre um artigo, posso ter encaminhado depois para o senhor, aqui pelo link, no Migalhas, publicado por um desembargador do Tribunal do Rio. Não me lembro agora especificamente o nome, mas ele sugeria, de lege ferenda, a criação de uma lei temporária para justamente obrigar as partes a, antes de proporem, ajuizarem uma ação de revisão ou rescisão contratual, que elas fossem obrigadas, portanto, por lei, a renegociarem, ou pelo menos tentar renegociar, e não sendo frutífera a renegociação, então seria uma condição de enfim, de antecedência ali para o juizamento da ação judicial. Enfim, só que... Olha, essa questão eu posso dizer até com um certo conhecimento de causa, porque não posso precisar se são 10, 12 ou 15 anos atrás, nós nos reunimos na casa da professora Ada Peregrini Grinovo. Eu fui nomeado, na época, pelo ministro da Justiça, eu não me lembro quem era aquele mineiro, o Akel, como é que era o primeiro nome dele? Lembram dele? Foi ministro da Justiça do Sarney, se eu não me engano. Ibrahim Abiakel? Não. Ibrahim Abiakel foi a reforma penal. Não faz tanto tempo assim. Foi no governo
Bom, não me lembro agora quem era o ministro da Justiça. Saiu portaria nomeando uma comissão, o professor Arruda Alvim, eu, o Benetti, o Cazu, a Ada, e para fazer a lei da mediação, o anteprojeto da lei de mediação. Eu tenho a impressão que o presidente é a Fátima Nancy Andrighi, o Benetti não era ministro ainda, o Cazu. Bom, era um time. Eu que era o único ali que tinha uma certa resistência. Mas não tinha que fazer mesmo a lei. A lei tinha, como veio depois, só que misturada com família e tal. E o grande problema era a mediação prévia obrigatória. Porque nós temos no 35, inciso, no artigo 5º, 35 da Constituição, a inafastabilidade do Poder Judiciário. Então, essa lei emergencial, hoje, não vingou, como vocês sabem, porque tem que mudar a Constituição. É mudar a Constituição, ou seja, você não pode obrigar o cidadão a não entrar com a ação, a assinar um termo que ele não vai entrar com a ação. Tem que mudar a Constituição. É inconstitucional qualquer resolução, qualquer lei infraconstitucional que obste. Eu li, e esse é um ponto. Então, não é fácil essa questão. Você imagina levar para o Congresso uma mudança de emenda que o cidadão não pode. Dificilmente passaria isso. Dificilmente passaria. Bom, isso num controle objetivo, um controle da lei, seria 11-0. Quer dizer, a lei é inconstitucional mesmo. E mesmo em caráter emergencial, é claro. Porque tem caso que tem que ir para juízo, tem caso que não tem. Quem que separa isso? Quem que faz a separação? Eu li, até para dar esse parecer que eu estava dando para a empresa de energia, distribuidor de energia, eu tinha comprado um livro brilhante, que é exatamente esse era o dever de renegociar que a tese de titular do André Schreiber, lá do Rio de Janeiro. Ele se tornou professor titular 2 anos atrás com essa tese. É uma tese brilhante, eu diria, e da metade, é uma tese, vamos dizer, de 300 páginas, 350 páginas, até a metade é a exposição e tal da renegociação que se faz, os aconselhamentos e tudo mais. E fala da onerosidade excessiva, da quebra da base do negócio jurídico, da força maior. E aí ele começa a falar do dever e trazer a comparação jurídica para sustentar a tese dele. Nós não temos esse dever de regulamentar. Não obstante, a pandemia quase que determina esse dever. Quase, quer dizer, por isso que eu estou dizendo aí, agregada a pandemia ao bom senso, quase um dever de renegociar. Quer dizer, se houver cooperação, não no sentido processual, mas no sentido, na acepção da palavra, cooperar ambas as partes, se elas forem um pouco inteligentes e ainda que queiram deixar na mão de advogados, senta e conversa, um cede daqui, outro cede de lá. O que é a transação? O conceito de transação são concessões mútuas. Faz a transação, mesmo que não for por interposta a pessoa. Normalmente os ânimos estão acirrados e tal, porque um está devendo para o outro. Agora, quando chega a um grau de complexidade, não que não caiba a transação, claro, mas valores enormes, petição de princípio, né? Casos de patente, casos de conhecimento técnico, ambas as partes entendem, e aquilo vai se protrair no tempo. Então, a quebra de patente vai se protrair no tempo. Não é uma coisa que resolve hoje, com um acordo, porque uma empresa está fabricando um determinado produto que não pode, porque a outra tem um registro da patente e não está quebrada a patente. Então, aí precisa de intervenção judicial. São aquelas ações, vamos dizer, constitutivas necessárias. Elas não são necessárias, como a solução do casamento, essas coisas. Mas estou dizendo, aliás, anulação de casamento, que você não pode fazer amigavelmente. Essa é uma constitutiva
necessárias. Agora, nas hipóteses em que, embora não haja necessidade de ir a juízo, torna-se quase que inafastável ir a juízo, porque são questões complexas, mas é um número muito menor. Agora, você vai porque o avião atrasou, você vai porque o pacote de viagem foi. Você viu esses dois australianos ficaram na Austrália, a empresa foi julgado esse caso na Praia Grande, e a empresa disse: não tem voo, eles ficam na Austrália por. Eles é que vão pagar. Mas eu faço o pacote. Você me leva para a Austrália, eu não posso vir da Austrália, você não vai fazer nada para eu ir para um outro país, para algum lugar. Como é que pode isso? Não, lá também, claro que foi o pedido julgado integralmente procedente, com mais dano, com dano, condenação de dano moral, uma multa diária enquanto eles ficarem lá, por todas as despesas pagas. Veja, é uma questão aí de bom senso. Quantas pessoas ficaram na Austrália? 2. Vamos dizer, a empresa não quis fazer um acordo, porque pode ser que tenha mais algumas ali. É muito pouco para a imagem da empresa, que eu já sei quem já é muito. E saiu a sentença, ou no Conjuro, no Migalhas, enfim, milhares de pessoas sabem o nome dessa empresa. Não era mais fácil dar um jeito de trazer da Austrália os dois? Quer dizer, não chegar a esse ponto. Faltou o quê? Bom senso. É essa que é a questão. Né? Bom, esses assuntos todos nós poderíamos ficar falando aqui, todos nós. E tem até uma pergunta que já foi feita, aí se quiser formular para mim, eu respondo com satisfação. Mas o que eu quero dizer, eu estava falando do aspecto material, mas tem um aspecto processual do direito de defesa, dos prazos. Não pode haver um tratamento. Eu estava com esse raciocínio antes de falar do aspecto material, agora do aspecto processual, do acesso à justiça e do cerceamento da defesa. Então, essa resolução de ontem, parece que hoje tem outra do CNJ, fala, nos estados que tem lockdown, os prazos estão suspensos. Mas não pode ser. Também porque pode existir, aqui em São Paulo, em que não há o lockdown, algum escritório que o prédio esteja fechado. Então, é ônus aí do advogado requerer a devolução do prazo, porque naquele caso específico, isso não pode ser 880, naquele caso específico ele precisava constar. E aí, que é difícil você regulamentar, regrar todas as circunstâncias. Aí, eu não estou falando a questão da doença dele, porque essa é o código já, vocês sabem que se ele for advogado, não de escritório plurimo, subjetivamente plurimo, com muitos advogados, não. Mas se ele estiver doente, ele tiver sido contratado, intuito persona e tal, e ele contrair, prova nos autos, ele contrair a doença é fato, já tem na legislação. Tinha no código anterior, acho que continua tendo no novo, não me lembro assim, mas a doença é fato impeditivo da prática do ato processual. Quer dizer, se o advogado, num dia que tiver uma audiência, esquece a pandemia, se tiver uma audiência e ele tiver acamado, ele junta o atestado médico e aí o ato processual que foi realizado, ou se foi realizado, não pode prejudicar a parte representada por ele. Se não foi prejudicado, ele pede o adiamento e aí o juiz, então, de bom senso, terá que redesignar a data para a efetivação do ato processual. Então, são esses dois aspectos, o aspecto material e o aspecto processual, que tem que ser preservado. E na arbitragem, os efeitos foram muito menores, porque os prazos geralmente são longos. Num caso que eu tenho, são vários, o termo de arbitragem, tendo em vista a discordância das partes, ficou suspensa a audiência presencial por conta do distanciamento social, e um outro caso em que a prova pericial estava sendo produzida também, e tinha aquelas visitas do contador, do perito contador e tal.
também acabou havendo suspensão. Mas, normais, os prazos estão fluindo. Teve um caso até que eu presido uma arbitragem em que ambas as partes pediram prazo. Nós tínhamos dado, de acordo com o regimento, 15 dias ou 30 dias, eles pediram mais 30 dias para responder os respectivos pedidos de esclarecimento. Eu indeferi, nem consultei meus dois colegas, porque não tem, é isso que eu digo, não tem, eles não precisam, não justificaram. Tendo em vista a pandemia, requeremos mais 30 dias, além dos 30 da... Não tem sentido isso. Você está na sua casa, um monte de advogados, 2 escritórios excepcionais de nomeada, mas mais 30 dias, se tivesse, não, precisamos de um documento, precisamos... Não tem sentido. E fiz de caso pensado como advogado. Até um dos árbitros, dos coárbitros, depois passou a falar, mas ambos... Eu falei, bom, mas ambos concordaram, mas nós não podemos mais 30. Não tinha necessidade, porque o problema aí é de você saber, que, como advogado, que não há necessidade para responder um pedido de esclarecimento quanto a 2 omissões que teria havido numa sentença parcial. Tem isso aí que é questão de bom senso. Mesmo que de comum acordo, eu entendi naquele caso, excepcionalmente, que não havia razão fundada para pedir mais 30 dias. Né? Gustavo, você ia falando, eu te interrompi. Não, professor, eu só ia com relação às perguntas, até ia trazer um ponto da arbitragem, como o senhor já bem disse, a opinião do senhor trouxe aqui experiência prática muito enriquecedora para todos nós. O Sérgio Nascimento, um grande amigo nosso, ele indicou aqui indicou aqui um questionamento no seguinte sentido: cumprimentou o senhor pela excelente palestra, fez uma pergunta: se o senhor acredita que o judiciário mudará a forma de trabalho após a pandemia, no sentido de ser mais comum nós vermos juízes trabalhando remotamente com possibilidade de despacho virtual remoto? Não, eu pensei nisso e eu tinha uma certa dúvida. Mas eu assisti no dia 28, último, por uma coincidência, eu estava vendo o site do Milagres e do Conjuro. Está fechado o meu? Não, o meu está aberto aqui. Está ouvindo, né? Sim, normal. Sim, estamos ouvindo. E eu vi a sessão, a primeira sessão histórica, por ser a primeira, do STJ. Virtual. No dia 28, 9 processos foram julgados sob a presidência do ministro Moura Ribeiro, como nós estamos aqui. Os 5 ministros, o subprocurador da República e eu não lembro agora se era um secretário da terceira turma sentado ao lado. E um advogado, porque não era sustentação, eles, como foi a primeira sessão, eles pautaram 9 processos que tinha pedido de vista, ou seja, que não tinha sustentação oral, porque o julgamento já tinha se iniciado. E um advogado entrou, porque tinha interesse, deve ter se inscrito, não sei como. Não inscrito para ver, porque eu entrei clicando lá, STJ e tal. Que eu vi o anúncio, eu vi a notícia pouco antes. E já tinha começado a sessão quando eu entrei. Pouco tempo. Demorou uma sessão de umas 2 horas, 9 processos. Eu fiquei trabalhando e fiquei ouvindo. Eles julgaram o caso interessante de liquidação de sentença em ação coletiva. E era um velho questionamento que se fazia, se para liquidar precisava de cada um e tal, quer dizer, ter uma liquidação posterior.
E, por unanimidade, a terceira turma entendeu que não, basta fazer o cálculo e já tocar o cumprimento de sentença, não precisa ficar fazendo, porque senão não termina liquidações. Era assunto ainda do Plano Collor, e esse caso era o IDEC contra o Banco do Brasil, e acabou, então, prevalecendo esse veredito, que era o mais sensato mesmo. Mas funcionou muito bem. Agora, é difícil você quebrar esse paradigma, Sérgio, porque o ministro, todos no final, se manifestaram cumprimentando os ministros, seus colegas, e cumprimentando os funcionários pelo empenho e tudo mais, tendo em vista que, com isso, então, se dava publicidade devida aos casos e a justiça não ficava paralisada. E aí o ministro Sanseverino, na sua vez, me falava: olha, eu gostei muito, foi muito bom, mas eu prefiro muito mais a presencial e tal. E eu, que não estava fazendo juízo de valor, achei excepcional. Você imagina aqui, você em São Paulo, falar isso para advogado criminalista, o Rui, certamente você é enforcado. Mas eles criticaram muito as sessões do Supremo. Agora, eu acho que é até uma forma de prestarem mais atenção, você quer saber. A sustentação oral, como se eu estivesse fazendo aqui. Como se eu estivesse fazendo. É possível, porque há sensivelmente uma economia de tempo e de dinheiro nessa forma num país como o nosso. Você, ao invés de perder o dia todo em Brasília, como na última vez até nós nos encontramos, Sérgio, você há de convir que do que perder 15 minutos ou meia hora, se você tiver entrar um pouco antes aí para esperar a sua vez e tal. Quer dizer, pode um estagiário ficar vendo ali para você, daqui a pouco vão te chamar e tal. Então, eu acho, a dúvida é que fica é se o advogado vai ter que usar beca ou não. Depende, né? Se os ministros tiverem de toga, a gente usa. Aqui em São Paulo, não. Aqui, eu digo, se você estiver advogando, se for a sua comarca aqui, eu não vejo essa necessidade. Já é tão difícil o atendimento aqui. Outro dia, eu cheguei no gabinete de uma desembargadora aqui em São Paulo e me colocaram na mesa dela. Eu falei: mas estão brincando comigo. Não, ligaram o computador que ela estava me atendendo em Barretos. E conversamos de lá. Quer dizer, eu marquei hora no gabinete de São Paulo para entregar. O senhor deixa o memorial aí, me atendeu, como a ministra Nancy Andrighi já há algum tempo faz. Então, aí é um critério, mas não acho que vai mudar a pandemia. Não vá. Sabe por quê? Porque, apesar de ensejar um terror enorme e ser um acontecimento diabólico, é muito rápida. Então, o tempo pode mudar alguma coisa interna corporis, como trabalho home office. Alguns escritórios de advocacia podem rever um pouco essa questão e tal, mas que tem funcionado bem, sobretudo quando não há necessidade de um determinado protagonista do escritório atender o cliente, enfim, isso funciona de uma forma revezada, não por conta da pandemia, mas fruto da pandemia, ensino, aprendizagem da pandemia. Mas não vejo, assim, uma alteração do ponto de vista formal ou substancial do trabalho forense. É esse entendimento que eu tenho esposado no tocante ao processo eletrônico. As coisas continuam como antes. O certo é que os juízes pararam de decidir. Eu estou generalizando, mas muitos juízes pararam. Suspendeu o prazo eles entenderam que suspender. Era o momento das decisões terem sido que estavam autos conclusos. Eu não tive um caso de autos conclusos, salvo um ou outro, de decisão dada nesses 2 meses. Está lá, concluso para a sentença. Então,
tenho minhas dúvidas. E outra coisa interessante que eu aprendi foi em 2 ocasiões mais recentes, não de casos meus, em que houve, pelo menos de uma das partes, oposição ao julgamento virtual, mas o advogado conversou. O advogado da parte que se opôs conversou com o desembargador. Então, num caso interessante, o desembargador pautou virtualmente e explicou que, pelo princípio da oralidade, ele já tinha despachado com o advogado, o brilhante advogado, pôs o nome no acorde do advogado, e que me pareceu razoável, aí, porque o advogado já tinha conversado com ele e se opôs ao julgamento virtual. É isso que eu digo, o advogado tem que ajudar. Agora, o advogado vai lá, na antevéspera do julgamento, faz uma ladainha para o desembargador, como muitas vezes eu vou. Só que tem que ser objetivo. E depois, no outro dia, vai fazer sustentação oral? Tenha paciência, manda o memorial. É que tem alguns que nem adianta você mandar com memorial, fazer sustentação oral, porque ou por não conhecerem bem as regras legais, ou por preguiça mental, não adianta nada aquilo. Então, eu acho que em algumas câmaras não deve, que são boas, são várias câmaras do Tribunal de Justiça, para orgulho nosso, que são integradas por excelentes magistrados. Essas banaliza a entrega de memorial ou de sustentação oral. O advogado deve escolher uma ou outra coisa, mas não as duas. Naquelas em que realmente a turma é muito ruim, nem adianta porque bater e como é que se diz? Como é que é o ditado? Nem cachorro bater morto, não sei. Bom, enfim, você nunca vai ter água. Enfim, eu tenho visto isso. Eu tenho visto essa diferença gritante entre as câmaras do tribunal. Como deve ter em todo lugar, é claro. Então é isso, Sérgio. Perfeito, professor. Até o Eduardo Schulam, que também está lá na pós-graduação na Universidade de São Paulo com o professor Carmona, ele bem lembrou aqui que o senhor comentou sobre a ministra Nancy, né, de despachar por videoconferência já há muito tempo, aí até uma espécie de posição vanguardista com relação a isso, e que não haveria lógica, né, para em tempos de pandemia, com o Poder Judiciário, uma grande parte dele, pelo menos os julgadores em casa, não faria muito sentido, né, a lentidão no julgamento nesses tempos. Como o senhor disse, alguns processos não vão à conclusão, os que vão não saem decisões, enfim, que isso não faria muito sentido atualmente também, justamente por ficarem mais em casa. E o advogado, a justiça é muito conservadora, né? Essas mudanças abruptas, muitas vezes, são emergenciais mesmo. Porque parece que no Supremo a sustentação oral por videoconferência veio para ficar, né? Veio para ficar. Mas aí, nos tribunais superiores, o panorama é diferente do que nos estaduais, né? E outra coisa também, eu estou falando do Tribunal de Justiça, mas o Tribunal Regional Federal aqui da terceira região é um horror, Quer dizer, são raríssimos os desembargadores que atendem, é uma má vontade. Tem vezes que o prédio do primeiro grau da Justiça Federal aqui, ali na continuação da ministra, ministro Rocha Azevedo ali, não é? Aquele prédio não foi feito para a justiça. E, de uma forma estratégica, o juiz fica lá no fundo. Ele não fica coram populo, como historicamente sempre o juiz se mostra à sociedade como no Fórum Central, que foi feito. Quer dizer, tem uma porta só. Ali tem 7 barreiras, você tem que explicar para o assessor, para o ascensorista não, mas você tem que explicar para o assessor, para o subassessor, para o sub não sei o quê, para ver se o juiz vai te receber. O Moreira Alves, o queridíssimo ministro Moreira Alves dizia isso, que é mais fácil falar com o ministro do Supremo, e é verdade isso, com o ministro do Supremo, do que um juiz de primeiro grau, um juiz federal de primeiro grau em São Paulo. Às vezes, você vai falar, às vezes nem conheço o juiz lá no Executivo Fiscal, na Praça Roosevelt,
ser muito bem atendido. Há muitos juízes solícitos, como há desembargadores também, excepcionais no trato. Mas a grande maioria, eu advogo pouco lá, mas o que eu ouço, eu me lembro, eu fui presidente da Associação dos Advogados, fiquei 9 anos. O que reclamavam e parece que não mudou muito. Eu tenho um recurso lá há 4, 5 anos que não julgo. Ainda bem que eu advogo pouco. Compensação, dá orgulho de ver o Tribunal de Justiça. Julgando ou não a favor do nosso cliente, tem Câmara que julga em 2 meses, 40 dias. É uma maravilha isso. Eu não pensei que vivo fosse ver a celeridade do Tribunal de Justiça. Os desembargadores que têm consciência da profissão que exercem e que estão zerados, quer dizer, fazem da vida deles, acabam, muitas vezes, ficando privado do convívio familiar para ficar zerado. Tenho colegas contemporâneos meus de faculdade que me contam isso, eles são zerados porque trabalham, tem prática para trabalhar, tem celeridade para trabalhar. Eu sou admirador do Tribunal de Justiça de São Paulo. Sinceramente, acho, com exceções, acho um tribunal o Tribunal de Justiça Bandeirante, que dá gosto para advogar. Mas o advogado tem que saber os seus limites. O advogado tem que saber os seus limites. Quem mais? Muito bom. Muito bom, professor. Não, eu queria fazer só aqui 2 comentários bem pontuais sobre a exposição do senhor, até para a gente caminhar para o encerramento, depois abrir se o senhor quiser fazer alguma complementação, eventualmente do que eu disser, para o Rui também falar. Gostei, achei muito interessante. Primeiro, agradecer pela excelente explanação, foi realmente muito, muito bom, também instigante ouvir a experiência do senhor, né? Que, sem dúvida alguma, é alguém assim que gera muita admiração e inspiração das pessoas que estão ao redor do senhor. Quando o senhor tratou da cooperação, achei muito interessante o que me ocorreu aqui. De fato, a gente está aqui falando sobre o papel do advogado em tempos de pandemia, mas o papel do advogado ele caminha ao lado do papel do juiz, em certo sentido, porque, de fato, o advogado, no sentido do apoio ao cliente, da postulação judicial, ele não tem como, ele vai até um certo limite, né? E é muito importante que o Poder Judiciário esteja de portas abertas no sentido do acesso material, ali, a jurisdição, enfim, da celeridade e da cooperação nesse sentido, né? De o advogado e o juiz falarem a mesma língua para que a prestação jurisdicional, que é o que se almeja no final, seja efetivamente prestada. Então, é digno de aplauso também essa celeridade que o senhor mencionou do ministro Belize no STJ. E também lembrei das aulas na faculdade sobre a obra do Calamandrei, né? Especialmente da aula que tratava do elogio, e ele aborda um notável jurista italiano que trata muito dessa relação entre advogados e juízes, né? E certamente essa cooperação é um fator primordial e fundamental nessa relação desses 2 sujeitos processuais. Não, é isso mesmo. Tem uma pergunta feita pela Sandra, a colega, perguntando se não poderia, pelo menos no compromisso arbitral, inserir a necessidade prévia, no caso da arbitragem, evidentemente, das partes sentarem para tentar uma mediação. E eu respondo, Sandra, rapidamente, isso tem ocorrido, tem sido efetivo. Nada obsta que no compromisso arbitral, na cláusula compromissória, seja inserida esta mediação prévia. E tem ocorrido. Agora, eu não posso saber, porque como é um procedimento que corre sob o signo da publicidade restrita, não dá para a gente saber se tem sido eficaz ou não. Eu, nos 2 ou 3 casos que vi, já como árbitro, já quer dizer que não tinha dado certo, não tinha havido um resultado positivo da mediação prévia. Tá bem, então. Rui, quer falar alguma coisa? Não, eu ia só comentar com o senhor que, inclusive,
Tribunal de Justiça aqui de São Paulo, estamos até tendo aí algumas tratativas com eles, no sentido de eles estão querendo estimular a negociação pré-ajuizamento do processo. Saiu essa resolução, uma resolução que ela é um pouco controvertida, até porque ela não prevê, ela faculta a participação do advogado. Então, em tese, a parte poderia entrar com requerimento no Tribunal de Justiça, no Judiciário, pedindo que fosse feita uma negociação, uma mediação, antes do início desse processo judicial. Eu não sei se o senhor teve oportunidade de ver. Então, E qual é a sua opinião sobre isso? Não, nós colocamos naquele anteprojeto que acabou ficando perdido no tempo, que depois, como eu disse, foi aglutinado com a mediação em direito de família, quer dizer, ficou um negócio muito maior, mas que não era o caso, enfim, de ter feito. Porque tem peculiaridades na mediação de família, sociólogo, era psiquiatra, muitas vezes, psicólogo, melhor dizendo, e que nós, no nosso desvirtuado depois, talvez essa palavra seja, mas quer dizer, modificado visceralmente depois, nós tínhamos essa ideia, que era uma ideia, salvo engano, da professora Ada. Já que não pode ser obrigatório, então nós fizemos a mediação prévia facultativa e a mediação incidental obrigatória. Depois da citação, as partes têm que conversar na frente do mediador, né? Tudo que for para mediar, eu sou fã. Eu assino embaixo. O foro é advogado contencioso, eu não sou advogado de escritório, como se diz, de consultoria. Advogado contencioso. Quanto mais distante as partes, o cidadão que vier do fórum, melhor. Porque a gente nunca sabe o resultado, Rui. O sistema de precedente aqui é uma piada, pô. Lá nos países do common law, ainda nós podemos dizer que há uma previsibilidade maior, porque há uma concepção histórica do precedente judicial. Aqui nós brincamos de precedente judicial. Então, é uma caixa de surpresa. Às vezes, a mesma Câmara, a mesma turma julgadora, se nós pensarmos, julga duas circunstâncias análogas de forma diferente. Então, falar em precedente judicial aqui no Brasil é a mesma coisa do que falar de imprevisibilidade. Não, mas aquele caso não é bem assim. Há um maior desrespeito à uniformização na interpretação e na aplicação do direito. Aquilo é fenômeno cultural. O juiz ele acha que pode tudo, mas ele não pode tudo. Ele pode muito, mas não tudo. Perfeito. Tá bem, então? Gustavo. Bom, olha, eu queria agradecer muito ao Dr. Rui, ao Dr. Gustavo. Acho que foi, quer dizer, nós deveríamos fazer outros capítulos. Foi só hoje, porque Teremos outros. não, discutir problema nessa seara, nós sabemos que qualquer pessoa sentada aqui no meu lugar tem um leque também de circunstâncias, de situações, de lembranças na vida. A única satisfação que eu tenho é de poder falar um pouquinho da minha experiência e o que eu acho desse fenômeno, sem ter tido um tema específico delimitado. É por isso que eu tenho que agradecê-los muito, agradecer à OAB Seção de São Paulo, que é uma entidade, sem dúvida alguma, que tem defendido as prerrogativas do advogado de uma forma incessante, diuturna. A única, que eu diria, a única insatisfação minha
é um momento que nós vivemos. Esse momento é um momento para todas, nós estamos aqui em gerações diferentes, eu mais velho, o Rui no meio e o Gustavo. Eu quero dizer que é um momento doloroso para a humanidade, sem fazer discurso, sem nada, porque é uma tragédia mesmo. Não estou pensando em questões financeiras, mas vendo essa situação mundial, mas nós vamos ultrapassar. Agora, para ultrapassar, de uma forma ou de outra, nós vamos ultrapassar. Tem que haver solidariedade. Cada um de nós tem que dar um pouquinho, seja desde um sorriso até uma mão estendida. Mão estendida em todos os sentidos. Nós vamos vencer, mas temos que vencer sabendo respeitar o amor a todas aquelas pessoas que sofrem como nós. Um grande abraço para quem nos ouviu aí. Eu termino. Valeu a minha semana e vai valer o meu fim de semana. Muito obrigado. Nós que agradecemos, professor. Nós que agradecemos. Aí. Um abração. Um abraço a todos. Um abraço, bom Obrigado, final de semana a todos. Bom fim de semana, até mais.